Olá, meu nome é João Pedro e eu sou do Ponto de Cultura, Grupo A, Gente Legal. E hoje eu vou estar aqui entrevistando o Vitor Câmara para saber mais sobre os mestres dele e para aprender mais com o trabalho dele e sobre o que ele gosta. Então vamos lá. Prazer, Vitor, estar aqui com você hoje. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês também. Como foi para você fazer parte do elenco do Grupo A? Em primeiro lugar, foi a realização de um sonho, tá? Porque eu acho que é essa primeira coisa que eu penso, assim, quando falo sobre fazer parte do Grupo Ato. Porque naquele momento, quando eu passei a fazer parte do elenco, eu já estava com muita vontade de vivenciar o teatro de maneira profissional no dia a dia, sabe? E participar disso de ver isso na minha rotina, de fato. E eu não achei que fosse acontecer tão rápido, porque no momento que eu entendi que eu queria viver isso de maneira mais presente na minha vida, não demorou muito para que isso acontecesse. E então, para mim, eu me senti realizando um sonho, entendeu? Ver o teatro no meu dia a dia, assim, e fazer parte disso de maneira ativa, sabe? Foi uma noção, e também ao mesmo tempo foi ter uma noção mais realista, assim, ao mesmo tempo que foi a realização de um sonho, junto veio também uma noção mais realista do que é o dia a dia, assim, de um grupo de teatro. Fazer parte do Grupo A e das peças foi a realização do seu sonho, no caso? Foi a realização de um sonho, eu tenho muitos, né? Mas esse, sem dúvida, foi parte de um. Eu não tenho dúvida. Como foi para você fazer parte dos espetáculos? No caso, o que você sentiu, o que você aprendeu, o que você vai levar dos espetáculos que você fez? O primeiro espetáculo que eu fiz foi A Lenda do Vale da Lua, em 2012. E aí, se eu pudesse resumir, assim, como o que eu levei desse primeiro espetáculo com o Grupo Ato, que foi A Lenda do Vale da Lua, foi o comprometimento que o teatro exige e também, junto com isso, eu aprendi o valor da intenção, da vontade que você bota nas coisas, como você pode mudar o que você vive pela intenção que você bota. Isso saltou assim para mim na Lenda do Vale da Lua. Depois eu fiz o Dia em que o Medo Virou Música, que é a adaptação de João e Maria, né? E aí o que ficou para mim foi que primeiro para você poder encantar os outros, que esse é um musical que fala muito de encantamento, né? Mas para que você possa encantar os outros, você precisa primeiro se encantar. Você precisa se deixar ser encantado pelas coisas e pelas pessoas e pelas histórias. Você precisa se deixar encantar para que você consiga encantar os outros. Senão, não vai acontecer. E nesse processo específico do Dia em que o Medo Virou Música, eu aprendi ali na prática a ter um pouquinho mais de paciência comigo, com as outras pessoas. Esse espetáculo exigia um pouco de paciência com minha, assim, sabe? Depois eu fiz o Habitante do Sonho. E aí, no Habitante do Sonho, o que eu aprendi foi que ser protagonista de uma peça não significa nada sozinho, sabe? Tipo, por si só ser protagonista não significa muita coisa, porque a não ser que seja um solo, né, que seja um solo quando só tem um ator na peça, né? Aí, tipo, é você o que você vai fazer, sabe? Mas quando não é, que é o caso desse espetáculo, é os outros atores, é as outras pessoas que estão com você em cena que vão fazer com que a sua história faça sentido, entendeu? Foi um espetáculo que eu assisti, que eu gostei muito e que eu queria ter a oportunidade de ter feito. Se eu tivesse entrado no tempo antes, eu gostaria de ter feito, porque eu achei um espetáculo muito interessante e que conta uma história bem legal. Ai, que massa! Seria muito legal mesmo se você tivesse feito Habitante, porque é uma peça bem divertida, né? Eu gostei bastante do papel que você fez, do Pedro, que eu achei muito interessante, porque como diz, tipo, comigo, tá ligado? Aí eu achei bem legal o contexto da história, o jeito que ela é contada.
Tudo assim. Depois do Habitante, eu fiz a Ciranda e o Dom. E aí, na Ciranda e o Dom, eu lembro que o que ficou assim foi que todo mundo tem alguma coisa para compartilhar que a gente não sabe. Todo mundo tem alguma coisinha que a gente pode aprender que a gente não sabia que existia. Isso para mim cresceu assim na Ciranda e o Dom. Algo que a gente não sabe fazer às vezes, pode ter outra pessoa perto de você que sabe fazer e você não sabia daquilo. Depois eu fiz a Farsa do Anjo, da Asa Quebrada, e aí a lição pessoal assim que eu tive dessa peça, do que eu vivi, né, com o Grupo Ato nessa peça, foi que onde alguém se dispor a contar uma história com vontade, vai ter alguém para ouvir. Não importa onde você for, se você tiver com vontade de contar uma história, alguém ali vai querer te ouvir. A história por si já dá uma curiosidade para a pessoa querer saber mais. Quais as suas maiores dificuldades que você percebeu quando você começou assim a atuar? Foram muitas, viu? É muita. Porque ao mesmo tempo que você, enfim, ter o ofício de ator é muito prazeroso, traz muita alegria, a lista de dificuldades, assim, ela é sem fim, assim, e elas não param de surgir. Não pelo menos eu estou começando a desistir da ideia de que elas vão parar de surgir em algum momento, porque eu acho que elas não param mesmo. Sempre vai ter novas dificuldades enquanto você está trabalhando como ator. Eu acho que a primeira que vem, assim, quando você começa a fazer teatro é, tipo, aceitar que você não sabe tudo, aceitar que você não tem controle, aceitar. E aí, tipo assim, falando pessoalmente, assim, de mim enquanto ator, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que aceitar que eu ainda estou evoluindo em algumas coisas enquanto artista e que isso nunca vai acabar. Então, às vezes eu vou para fazer alguma coisa e falo, tipo assim, você acha que você só curtir, sabe? Só aproveitar o que você tem que fazer. Aí você lembra que tem uma porção de coisas que você ainda não sabe e você se depara com limitações. Então, isso é uma coisa que o teatro traz também. Você começa a perceber que você tem limitações físicas, por exemplo, entendeu? Às vezes você não canta como você gostaria de cantar, às vezes você não tem um alongamento de uma perna que você queria ter, às vezes uma agilidade você não corre como você gostaria de correr. E aí, isso são coisas, tipo, limitações do seu corpo, da sua personalidade, enfim, da sua voz, da sua mente, que quando você começa a fazer teatro, isso cresce, entendeu? Você começa a perceber essas coisas que às vezes você não olhava para isso porque você não precisava. Você vai fazer uma peça que você precisava de, sei lá, mais alongamento no seu corpo, e aí você percebe que você não tem. Então, essas coisas que o teatro te mostra, você tem duas escolhas, né? Ou você vai falar, isso não é para mim, porque eu não tenho isso e vou desistir disso. Ou você vai falar, talvez eu tenha que gostar mais de mim da maneira como que eu sou e fazer crescer os meus pontos fortes. E se eu tenho alguma coisa a ser trabalhado, então eu vou trabalhar nisso para ficar mais disponível. Essas dificuldades, elas sempre aparecem, assim, sabe? Mas uma coisa que eu acho que é unânime, assim, tipo, todo mundo em algum momento de algum processo de teatro vai ter um problema de relacionamento, entendeu? Você pode não brigar com a pessoa, você pode não, sei lá, não de fato romper ali a amizade com a pessoa, mas vai ter problemas de relacionamentos durante um processo de teatro, porque é uma coisa muito íntima, você fica muito perto das pessoas e você se mostra, entendeu? As pessoas mostram como elas são, você se mostra como você é. Então, muito provavelmente, uma das dificuldades que vem no processo de teatro é relacionamento. Isso vai aparecer em menor ou maior grau, isso aparece em algum momento. E é um crescimento que você vai ter, não tem como você ignorar isso. Você vai crescer junto com isso. Num processo de teatro também, você tem que, muitas vezes, abdicar de estar com outras pessoas que não são do teatro, entendeu? Tipo, porque é exigente, você precisa se, se disponibilizar aquele tempo de ensaio, de apresentação, de fazer foto, de fazer divulgação, sabe? Tudo isso tá dentro de um processo de teatro. Às vezes ir na rádio, às vezes ir na TV, sabe? Divulgar. E aí você não vai ter tempo, às vezes, naquele momento, de ir num almoço que você gostaria, de ir numa festa de um amigo,
porque os horários às vezes acabam batendo. Então isso é uma das dificuldades que vem dentro de um processo de teatro, que é você às vezes não estar tão presente. E junto com isso, outra coisa que foi uma dificuldade para mim quando eu comecei a fazer teatro com caráter mais profissional, assim, com o Grupo Ato, que é entrar em temporada e tá sempre ali, e por anos consecutivos, eu descobri que às vezes o que é importante para mim, o que é muito importante para mim, às vezes não é tão importante para as pessoas que eu gosto. Por exemplo, eu falava, gente, vai assistir a peça, é muito legal, a gente faz, né, legal mesmo, bem feita, com muito carinho, a peça é boa. E as pessoas não iam assistir, né, às vezes. A maioria dos meus amigos, a maioria dos familiares, as pessoas não iam assistir. E aí eu tive que aprender na prática, assim, que é isso. Às vezes é importante para mim. Muito provavelmente, se as pessoas forem assistir, elas vão gostar e vão descobrir coisas que elas não sabiam que gostavam. Só que às vezes o que é importante para mim não é tão importante para o outro, e às vezes a gente tem que aceitar isso, e ninguém vai deixar de gostar de você. Tipo assim, você não significa que as pessoas gostam menos de você por isso, ou gostam mais de você porque foram na peça. Mas é coisas que você descobre e não deixam de ser dificuldades no caminho, porque a gente cria algumas expectativas e aí você descobre que nem é tão assim. Me fala uma palavra de como você se sentiu no teatro. Quando você pisou no palco, que você sentiu aquela energia, assim, fala uma palavra que define isso. Alegria. Alegria, com certeza. Eu gosto muito do espetáculo Habitante dos Sonhos e eu queria saber para você como que foi fazer parte desse espetáculo. Em primeiro lugar, para mim, foi uma surpresa, assim, para falar a verdade. Porque eu já tinha feito outros 2 espetáculos com o Grupo Ato nos anos anteriores, então eu fiz 2012 e 2013. Aí quando chegou em 2014 veio o Habitante do Sonho. E a gente sempre escutava, né, quando estava acabando uma temporada, a gente escutava qual que talvez seria a próxima peça, o que seria feito e tudo mais. Mas a gente não sabia quem que ia ser elenco daquela peça. Talvez alguém soubesse, mas eu nunca soube. Eu sempre soube, tipo, na hora, assim, de fazer o convite de fato, né? Que era quando a gente já começava a estudar o texto. Então, eu não estava esperando que por mais um terceiro ano, tipo, eu fosse estar no elenco. Eu sabia que eu ia estar no grupo de alguma maneira, porque eu gostava de fazer teatro, eu gostava de enfim, daquele dia a dia, enfim, do fazer teatral, né? Isso me agradava, isso me colocava num lugar, assim, de utilidade, de saber o que eu estava fazendo, de fazer o que tinha que ser feito, sabe? Para mim, teatro sempre teve por aí, sabe? Fazer o que eu tinha que fazer. E aí eu não tava meio que esperando, assim, sabe? E aí falaram, não, a gente gostaria que você fizesse o Habitante do Sonho e que você fizesse o Pedro. Aí eu fiquei muito alegre e muito surpreso, porque eu não esperava por mais um ano estar no elenco e dessa vez num lugar de protagonismo, né? E aí eu falei, que legal e que responsabilidade, né? Mas fiquei muito feliz. No primeiro lugar, o Habitante do Sonho para mim foi não ter como negar uma surpresa, assim, eu fiquei muito surpreso. E foi um desafio também, porque até aquele momento do Habitante do Sonho, o Habitante do Sonho foi o espetáculo onde eu mais exigi de mim que eu tivesse subtextos, assim. Porque eu tinha muitos momentos em que eu estava em cena, só que não necessariamente a ação principal da cena estava comigo. Então eu estava de canto no palco e tinha outras coisas acontecendo, ou tipo, a ação estava com outras pessoas e eu estava só com a reação daquelas cenas, mas não necessariamente eu estava com a ação principal da cena. Então eu exigi muito de mim que eu estivesse, que eu não pensasse em outra coisa mais do que nunca, porque às vezes a gente acaba pensando, né, sei lá, você tá em cena e sem querer você acaba pensando em outra coisa, isso acontece, não é bom que aconteça e acontece cada vez menos, mas no Habitante do Sonho eu exigi muito que eu pensasse sobre o que estava acontecendo ali na cena toda hora, justamente porque eu tinha muitos momentos sem fala, né? Geralmente quando você, é lógico que quando você fala, você também tem subtexto, né? Só que às vezes, só que quando você não tem fala, o subtexto é mais importante ainda, porque você tem que estar falando alguma coisa mesmo sem fala.
né? E eu tinha vários momentos assim no Habitante do Sonho. Então foi a primeira vez que eu exigi que isso acontecesse pra valer, assim, sabe? Tipo, no Habitante do Sonho isso aconteceu. Então foi um desafio, uma dificuldade, um estímulo e também um ganho para mim, esse espetáculo. Para mim foi muito difícil fazer a cena do vazio, sabe? Quando ele, logo depois que ele acorda do sonho, Sei. quando ele chega no lugar do sonho, sabe? Sei lá, caiu da cama, beleza e tal, aí acordar ali no meio do vazio, assim, do nada, e criar aquele lugar a partir do nada, para mim foi muito desafiador, assim, foi muito exigente. Mas no geral, assim, a música do espetáculo era muito gostosa, né? Tinha influência de rock dos anos 80, tinha bateria, guitarra. Eu gostava muito do elenco, da Duda, do Renato, da Beth, do Carlos. Então, essas coisas facilitavam, sabe? Outras coisas que não eram tão fáceis. O estar em grupo, estar num grupo em que as pessoas querem que você se saia bem, um grupo que as pessoas querem que você esteja bem, e acima de tudo, que a história aconteça, isso facilita, sabe? Isso torna as coisas mais gostosas. E com certeza teve cenas ali que eu acabei me divertindo, com certeza. E qual peça você se identificou? Que você falou assim, nossa, isso aqui parece comigo, é muito condiz com o que eu vivo ou com a minha realidade. O dia em que o medo virou música. Porque eu adoro conto de fadas, assim, e eu acho que às vezes quando a gente vai pro fantástico, sabe? Tipo, quando a gente, quando a gente tem a oportunidade de superar, assim, a realidade, talvez as coisas pareçam mais reais do que na realidade de fato, sabe? E eu sempre tive vontade de fazer uma coisa mágica, assim, sabe? Tipo, no teatro. E, e o Dia que Me Devorou Música é um conto de fada, né? Então, eu acho que por ter sido, sei lá, o primeiro conto de fada que eu fiz, assim, inteiro, sabe? E tão envolvido, eu acho que foi o que eu mais me identifiquei, assim, sabe? Uhum. E qual espetáculo você faria de novo? Que você fez, mas que você gostaria de fazer de novo para as pessoas que não viram e que gostariam de ver? Eu acho que eu faria todos de novo. O que você faz hoje em dia, seu trabalho e as suas vivências hoje? Eu tô num novo projeto do Grupo Ato agora. Tô cuidando da parte musical do espetáculo. E eu tô estudando bastante também agora. Qual o seu ator mais que você admira? Isso não é uma coisa que eu recomendo, tá bom? Pra quem é ator. Mas isso é uma coisa que eu acabo fazendo. Quando o negócio tá bom, quando a série, ou o filme, ou o musical, enfim, a peça tá boa, assim, eu tô curtindo, geralmente, a não ser na hora, né? Mas, tipo, eu não fico, nossa, esse ator é maravilhoso. Às vezes eu só aproveito, assim, sabe? Às vezes eu só aproveito o momento ali, a peça. E isso não é uma coisa que eu recomendo para todos fazer, porque é importante você ter referências, é importante você ver o que deu certo no outro, que você pode aplicar em você, o que você pode experimentar. Então, geralmente, eu sempre tento observar os atores com quem eu tô trabalhando no momento, sabe? Os atores com quem eu tô atuando, assim. Observar o que ele faz que eu posso tentar fazer, ou uma coisa que ele faz que me mostra algo que não é tão legal que eu faça, né? Agora, quando o negócio não tá bom, quando a peça não tá boa, quando o filme não tá bom, aí a gente observa, fala, meu Deus, esse ator não tá nada alinhado com essa história, né? Isso salta nos olhos, assim, geralmente quando tá tudo tão gostoso, eu acabo não reparando de fato. Mas, para não deixar de citar nenhum nome aqui, é, eu acho que eu vou falar um ator que me chamou muita atenção quando estava bom, não foi quando estava ruim. Do filme Cantando na Chuva. Tem um ator chamado Donald O'Connor. Nossa, E ele faz o Cosmo Brown, que é o amigo do protagonista, né? E o Donald O'Connor, no Cantando na Chuva, especialmente,
que é o Cosmo Brown, ele tá muito alegre, assim, de estar em cena, né? Teve uma vez uma diretora que falou pra mim, olha, esse personagem que você vai fazer é a alegria de estar em cena, entendeu? É a alegria é literalmente, não tem outra definição. É a alegria de estar em cena, sabe? E não era o Cosmo Brown, não era Cantando na Chuva que eu estava fazendo, era outra peça. E eu nem assisti Cantando na Chuva nesse período, só que eu consigo conectar isso muito, muito fortemente, porque depois que ela me falou isso, toda vez que eu vejo um ator que demonstra a alegria de estar em cena, isso salta aos meus olhos, assim. E com certeza o Donald O'Connor no Cantando na Chuva, fazendo Cosmo Brown, é uma referência para mim de fazer tudo com muita vontade e de fazer pro outro mesmo, sabe? Às vezes a gente tem um lance de, tipo, não vou roubar, que é, tipo assim, não fazer tudo pra plateia, não querer que a plateia, sabe, esteja 100% com você. É lógico que tem tem estilo de interpretação que vai caber isso e tem estilo de interpretação que não vai caber isso, né? Mas às vezes a gente faz de menos, entendeu? A gente tá tão nervoso mesmo com a gente mesmo, sabe? Preocupado com o nosso desempenho, achando que a gente tá ruim ou tá passando vergonha. E a gente faz de menos pra plateia. E é importante a gente saber que a gente pode fazer um pouco mais para ela, sabe? Ser um pouco mais generoso no sentido de deixar que ela te veja, sabe? De falar, ó, eu estou aqui com você, estou fazendo isso para você, né? E o Donald O'Connor é no Cantando na Chuva, para mim um exemplo bonito, assim, sabe, disso, da alegria de estar em cena, de estar contente por estar ali e fazendo para as pessoas. O que você sentiu quando você pisou no palco pela primeira vez? Você ficou mais nervoso, mais apreensivo? Com certeza eu fiquei nervoso. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira vez, mas assim, sempre que eu tinha alguma oportunidade ali no ensino fundamental de fazer alguma coisa mais artística, de estar no palco, eu com certeza me enfiava ali, porque eu sabia que eu queria fazer aquilo. Mas com certeza nunca foi 100% à vontade. E eu acho que nunca vai ser, sempre você vai ficar um pouco nervoso. Faz. Mas se eu pudesse resumir assim como eu me senti, eu acho que eu me senti tipo em casa, assim, sabe? Fazendo o que eu tinha que fazer, sabe? Ali, né? Naquele momento. Você sente saudade de estar nos palcos ou você deu um tempo disso depois que você finalizou todos os espetáculos que você fez? Eu não finalizei os espetáculos que eu fiz por vontade própria, né? Tipo, por mim eu estaria fazendo peça com as pessoas, indo teatro e palco e tal. Só que por conta da pandemia, a gente não pode estar mais no teatro fisicamente com as pessoas, né? Por enquanto. Enquanto a gente não tiver uma boa imunização coletiva, não vai dar pra gente estar no teatro físico, assim, com as pessoas. Então, eu acho que eu só parei por causa disso mesmo, sabe? Mas eu não sinto. É lógico que eu sinto saudade de estar no teatro, né? No, no palco, com o público, com os atores, né? Eu sinto saudade disso. Mas eu não deu tempo ainda de eu sentir saudade de atuar assim, porque desde que começou a quarentena eu nunca parei de me pesquisar, sabe? Tipo, eu tô sempre estudando, descobrindo uma música nova que eu quero interpretar. Eu sempre estou envolvido em algum curso, então, mesmo não estando no palco, né, agora por conta da quarentena, nem deu tempo ainda de falar, nossa, que saudade de atuar, porque de uma maneira ou de outra eu tô me colocando para atuar desde, sei lá, 2019, né, que foi quando parou. Você prefere mais virtualmente ou mais estar no palco junto com a plateia, sentir os aplausos, a emoção de ter lá o público te assistindo e você ficar mais tipo, esse trabalho aqui foi bem cumprido, eles gostaram, ou mais virtualmente? Ah, e sem dúvida presencial, né? Teatro tem que ser. É lógico que agora vão surgir outras linguagens, né? Que o pessoal vai pesquisando, vai descobrindo. Na verdade, tem gente que pesquisa
a linguagem do teatro com vídeo muito antes de pandemia, mas o teatro com as pessoas no palco, não necessariamente no palco italiano, né, mas ali no lugar que você pode estar, plateia e atores, é, é a melhor das opções, assim. Com certeza, para fazer teatro, eu prefiro muito estar pessoalmente com os meus colegas e com o público. Só que eu tenho descoberto também que eu adoro fazer vídeo, no sentido de que você pode criar outros pontos de vista, outras histórias, e fazer a edição desse vídeo, fazer a edição dessa música. Aí já não é exatamente teatro, entendeu? Você pode estar usando a teatralidade, você pode estar usando as habilidades que você desenvolveu no teatro, só que não vai ser exatamente teatro, mas eu descobri agora que eu também gosto disso. Mas se você me falar, você prefere fazer teatro por vídeo ou pessoalmente? Óbvio que eu prefiro pessoalmente. Qual música você está escutando muito diariamente? Que você está escutando nesses últimos dias ou semanas? Que quando você está nas horas vagas ou está trabalhando ou estudando, você começa a cantar, do nada lembra da música. Eu tava pensando uma coisa quando você começou a falar, aí depois você terminou a frase, eu pensei outra. Porque quando você falou, qual música você tá escutando diariamente, assim, que você tem escutado mais? Eu ia responder, a música que eu estou estudando. Mas se eu estou estudando, não significa que eu estou em hora vaga. Então eu sei responder primeiro a música que eu tenho escutado mais, que é por conta de um curso que eu estou fazendo agora. A música da semana passada, essa semana vai mudar, mas a música da semana passada era a do filme Enrolados, sabe, da Disney. Era o dueto romântico do Flynn Rider com a Rapunzel, Veja Enfim a Luz Brilhar, em português. E aí eu tava escutando muito essa música todos os dias, porque eu ia cantar essa música no vídeo. Então eu tinha que escutar muito essa música, ainda bem que era uma música que eu gostava. Aí eu falei, tá bom, eu já consigo responder essa. Aí você falou, nas horas vagas. Aí eu, ai meu Deus, não sei responder das horas vagas. Mas, ó, que eu escutei hoje, por exemplo, só por escutar e não por estudar. Eu tava escutando a trilha sonora do filme Sing, sabe? A trilha sonora do filme Sing, que é uma animação no teatro, que tem os animais, e aí eles vão participar da audição no teatro, e aí o teatro não dá muito certo. Eu tava escutando o Abbey Road dos Beatles. Eu escutei também o último disco do Ana Vitória, chamado Cor, muito bonito. E também o Spotify me contou que o disco que eu escutei mais durante o ano passado, né, que no final ele faz toda uma retrospectiva, foi um disco pop. Eu fiquei surpreso porque eu achava que eu escutava mais, sei lá, musical, sei lá, músicas de peças e tal. Mas ele me contou que o álbum que eu escutei mais durante o ano passado foi um de música pop, que chama High Road, da Kesha, Você nasceu em qual cidade? em Bauru. Qual peça você se divertiu mais? Que você reviu, que você assistiu e deu muita risada e gostou? Vale por vídeo? Vale. É que é mais recente, assim, então tá mais fresco na memória. Que é o musical do Beetlejuice. E aí eu achei muito divertido, assim, o musical do Beetlejuice. Beetlejuice é uma animação, acho que do final dos anos 80, começo dos anos 90, ou talvez seja dos anos 90, que passava na TV aberta, inclusive passava no SBT e tal. E, e ele era todo estranhão, assim, era... ele é um cara morto, na verdade, né? Só que ele se comunica com o mundo dos vivos, assim. Quais são os seus mestres? Os mestres são as pessoas com quem eu estou estudando, assim. Então, por exemplo, eu faço yoga todo dia pelo YouTube. E aí a instrutora de yoga no YouTube, que eu faço todos os dias de manhã, é a minha mestra, naquele momento. Uhum. Aí à noite eu vou fazer um curso com outros dois diretores, um diretor musical e um diretor de cena. E aí naquele momento aqueles caras são os meus mestres. Eu tenho mestres assim a semana inteira, sabe? Então, no caso, para você, tudo que você dá atenção a uma pessoa, um instrutor, um aluno, para você é sempre se começa. Sim. Foi muito legal estar com você hoje, aprender mais um pouco sobre o seu trabalho e o que você fez. E eu queria gratidão por você ter falado comigo hoje. Obrigado, eu também gostei muito de conversar com você.